Boa noite a todos vocês, pessoal. Estou aqui hoje pela USE e quero passar para vocês o tema Conheça-te a ti mesmo. O tema Conheça-te a ti mesmo começou, na verdade, com Sócrates. Mas nós vamos falar um pouco do tema, depois nós vamos falar sobre Sócrates. Então eu vou falar para vocês uma história do vagalume, da cobra e o vagalume. Conta a lenda que uma vez uma serpente começou a perseguir um vagalume. Este fugia rápido, com medo da feroz predadora, e a serpente nem pensava em desistir. Fugiu um dia e ela não desistia, 2 dias e nada. No 3º dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra: "Posso lhe fazer 3 perguntas?" E ela respondeu: "Não costumo abrir esse precedente para ninguém, mas já que vou te devorar mesmo, podes perguntar. Pertence à tua cadeia alimentar? Não. Eu te fiz algum mal? Não. Então por que você queres acabar comigo? Porque não suporto ver-te brilhar." Então é isso aí que a cobra, disse para o vagalume. Mas nós vamos transferir o mundo animal para o reino hominal. Nós ainda não conhecemos a nós mesmos. Por quê? Porque ainda nós precisamos de muito auxílio espiritual. E esse auxílio espiritual, ele só vai chegar conosco quando nós começarmos a fazer a reforma íntima. Quando nós começarmos a colocar o Evangelho de Jesus e trilhar o nosso caminho com esse Evangelho. Aí nós passamos então a conhecermos a nós mesmos. Mas por enquanto, ainda somos ofuscados por muitas coisas que acontecem no nosso planeta Terra. No livro A Caminho da Luz nos diz que o planeta Terra existe 30 bilhões de espíritos. E mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo também nos diz que desses 30 bilhões, todos nós sofremos. Todos nós sofremos, por quê? Porque ainda não nos conhecemos. Nós ainda somos doentes da alma. Mas que tipo de doença é essa? Que me faz com que eu ainda persisto nessa ignorância e continuo sofrendo desse jeito que estou. É a doença do orgulho, da vaidade, do ódio, da vingança, do rancor, da mágoa. Tudo isso são problemas que estão em minha vida, está enraizado em mim, e eu tenho que tirar tudo isso e colocar a lei de amor e de perdão. Sempre dizendo que nós somos vítimas de nós mesmos. Nós não podemos culpar o nosso sofrimento, colocar em outras pessoas. O nosso sofrimento nós não podemos culpar Deus. Nós não podemos culpar os nossos pais. Muitas vezes falam: eu não pedi para nascer. Nós imploramos para nascer. Então, estamos nesse planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, caminhando para a regeneração, para que nós possamos nos conhecer. Mas vamos ver o que Sócrates diz então. Sócrates diz assim, conheça-te a ti mesmo. O provérbio é aplicado àqueles que tentam ultrapassar o que são. Na filosofia socrática, o conheça-te a ti mesmo se tornou uma espécie de referência na busca não só do autoconhecimento, mas do conhecimento do mundo, da verdade. Na verdade, não foi Sócrates que trouxe essa frase, conheça-te a ti mesmo. Sócrates, nas suas caminhadas, ele encontrou essa frase. E a partir de então, ele começou a refletir sobre essas palavras. Conheça-te a ti mesmo. Passando para os seus discípulos ou para os seus alunos, que eles deveriam, todos os dias, ao chegar à noite, eles deitar na cama e começar a refletir o que eles fizeram durante o dia. Será que nós fazemos isso? Nós refletimos o que nós fizemos durante o dia? Eu acredito, que é muito difícil, mas existe alguém que faça. Eu, particularmente, não faço. Mas nós temos que fazer e refletir o que nós fizemos durante o dia. De repente eu magoei uma pessoa sem perceber. Porque muitas vezes o orgulhoso, ele não percebe que ele é orgulhoso.
O vaidoso não percebe que é vaidoso. Por ele não perceber, ele machuca as pessoas sem perceber. Que ele também é dessas pessoas que machuca muito os outros, mas a gente acredita que ele não percebe que ele faz isso. E um dia ele estava no banheiro, e lá é banheiro de dupla. E duas pessoas que ele havia ofendido estavam lavando as mãos e ele no banheiro. E essas pessoas começaram a falar mal dele. Mas por quê? Porque o orgulhoso vive num mundo só dele. Ele não consegue enxergar o outro. Ele acha que é só ele que tem o direito. Então nós temos que tirar isso que está enraizado dentro de nós, desde mais de 2.200 encarnações passadas, eu venho trazendo isto. Não vai ser nessa encarnação que eu vou arrancar isso de mim ou tirar isso de mim. Vai ser aos poucos, vai ser na minha reflexão durante a noite. Vou chegar em casa hoje e vou refletir o que eu fiz durante o dia. Será que eu magoei alguém? Será que não? Se eu magoei, eu vou tentar melhorar o meu aspecto. E se eu não magoei, vou tentar melhorar ainda mais, fazer com que as pessoas sejam felizes com o meu jeito de ser. Então, nós temos que fazer uma reflexão, era o que Sócrates fazia junto com seus discípulos ou seus alunos. Mateus nos diz assim: há um tesouro dentro de você, e você aprenderá como chegar até ele e descobrirá maneiras de usá-lo em seu benefício e em benefício de outras pessoas. Entenderá porque Jesus nos chama a conhecer-nos quando diz: conheça a tua verdade e tua verdade te libertará. Conheça-te a ti mesmo. Entenderá também o significado de suas palavras: amai vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, muitas vezes, eu gosto de acusar as pessoas, eu não consigo enxergar a lasca ou a tora que está dentro do meu olho, mas eu consigo enxergar o graveto que está no olho da outra pessoa. Eu consigo ver o defeito do outro, mas não consigo ver o meu. Conheça-te a ti mesmo. É fácil eu condenar um homossexual, é fácil eu condenar um alcoólatra, é fácil eu condenar uma pessoa que mexe com a droga, que é viciado na droga, é fácil eu condenar. Mas quem sou eu para condenar alguém? Quem sou eu? Eu sou simplesmente uma pessoa que erra como todas as outras. Vou te dar um exemplo de um erro grande também que tem dentro de mim. Um alcoólatra, ele já vem predestinado para deixar aquela bebida. Ele vem fazendo a maior força para não beber. Mas chega, muitas vezes ele encontra o álcool em sua frente. Encontra os amigos e os espíritos e levam ele a beber a muito mais do que ele deseja, do que ele tem vontade. Ele vai para as clínicas, tenta se recuperar, sai de lá bom. Quando ele volta para o seu lar, ele se depara novamente com aqueles amigos encarnados e os desencarnados e leva ele para a beira do bar. E ele volta a beber novamente. Do mesmo jeito, o drogado, ele encontra os encarnados e os desencarnados e leva ele a fumar muito mais droga, a cheirar muito mais do que ele tem vontade. Ele vai para as clínicas, volta bem, mas quando ele volta bem, ele se depara novamente com os amigos, chamando ele, com os espíritos encarnados, chamando ele, e ele volta novamente para as drogas. Então nós não temos que julgar ninguém. Do mesmo jeito eu digo 122,5 quilos, estou indo na nutricionista, já perdi 10 quilos. Mas quando eu me deparo com uma coxinha e com um pastel, também sou viciado na alimentação. E faz com que eu coma também, mas não é espírito fazendo eu comer não, é a minha gula mesmo. Então eu tenho que me organizar, eu tenho que me conhecer, conheça-te a ti mesmo.
Só assim nós vamos entrar no caminho que Jesus nos ofereceu, que é o caminho da felicidade, o caminho do amor. Mais uma vez, Santo Agostinho nos diz assim: há um tesouro dentro de você. Olhe para dentro de si, em busca da resposta que seu coração procura. Você tem uma mina de ouro dentro de si, da qual pode extrair tudo de que necessita para levar uma existência gloriosa, repleta de alegria e fartura. Muitas pessoas estão profundamente adormecidas por desconhecerem essa mina de ouro de infinita inteligência e ilimitado amor que há em cada um. Então, para você ver como Santo Agostinho já nos disse, nós temos dentro de nós. Nós ainda não encontramos, precisamos nos conhecer para que possamos encontrar esse amor, essa verdade que está dentro de mim. E essa verdade, ela vai me libertar. Mas eu não posso adquirir essa verdade pisando no meu companheiro e fazendo ele de escada. Eu não posso crescer achando que estou crescendo fazendo tudo isso. Não. Eu tenho que procurar, em cima do Evangelho de Jesus, praticar a caridade, praticar o amor, a responsabilidade com as pessoas. Só assim nós vamos começando a nos conhecer, fazendo a reforma íntima, melhorando nossos aspectos, nosso estado espiritual. Porque é como eu disse para vocês no início, tudo isso que está dentro de mim está enraigado, está pedrificado há milhões e milhares de anos. Não vai ser nesse tempo de 70 anos que eu vou conseguir tirar isso de mim. Não vai ser nesse tempo de 70 anos que eu vou já passar o caminho da felicidade. Não vai ser. Eu tenho que procurar todos os dias, como Chico Xavier nos disse, ser um novo homem. Mas para ser um novo homem não é fácil. Por que não é fácil? Porque ainda sou um espírito necessitado de ajuda. Preciso ainda mais desta casa de oração, preciso ainda mais do Evangelho de Jesus dentro de mim. Quando eu estiver nos patamares, ou chegando nos patamares do amor, eu posso estar conhecendo, começando a me conhecer. Mas ainda não. Ainda eu penso no meu eu e nos meus familiares. Ainda preciso de muito mais o Evangelho de Jesus. Estou há 25 anos dentro do kardecismo. Ainda preciso muitos e muitos e muitos anos para tirar essas mazelas que me emperram no chão. Então, Santo Agostinho nos diz que somos uma fonte, né, inesgotável de energia. E temos essa inteligência e sabemos que podemos, porque Jesus está do nosso lado. Os espíritos protetores estão do nosso lado. Basta com que eu confio, com que eu acredite. Só assim eu posso passar e dar mais um passo nesse obstáculo que eu tenho na vida. Mais um pouquinho. No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, diz assim: qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nessa vida e resistirmos às solicitações do mal? Ter humildade. Sem humildade, construímos virtudes que não temos, como se tivéssemos uma roupa para esconder deformidades de nosso corpo. Conheça-te a ti mesmo. Então, no Livro dos Espíritos nos diz, né, que o caminho melhor para que nós possamos encontrar o caminho da felicidade, o caminho que Jesus nos ofereceu, é ter humildade no coração. É a gente começar a fazer a reforma íntima e melhorar os nossos aspectos. Só assim a gente vai conseguir dar os nossos passos e poder olhar para trás e auxiliar aqueles que ficaram para trás também. Mas é como eu falo para vocês, não é fácil, mas a gente tem que batalhar todos os dias. A gente tem que deixar o orgulho e procurar fazer com que as pessoas nos olhem com amor, com carinho. Porque cada pessoa que nos olhar com carinho, com amor, os meus passos eles vão ser bem melhores. Então, aí nós podemos dizer também
do apóstolo Paulo. Ele também não conhecia a si mesmo. Ele passou a conhecer a si mesmo depois que Jesus se apresentou para ele. E era o apóstolo Paulo. Pegava os cristãos, prendiam, batia. Mas vamos ver, apóstolo Paulo, ele tentando se modificar. Vamos ver um pedacinho só. Por que persegue esse povo? Só porque tem uma fé diferente? É o que Deus quer. Como assim? Ensina mentiras, começa deles morrer. Enganam as pessoas simples. É a lei que protege Israel e deve ser respeitada a qualquer custo. Mas muitos arriscam a vida pela fé em Jesus. De quem eles se aproveitam afinal? É um jogo de poder de uma seita que perdeu o próprio chefe para não perder a sua posição. Agora inventa mentiras. Fazem milagres em seu nome. Isso é um sinal evidente de falta de ensinamento. Somente Deus pode fazer milagres. Afirmam que Jesus é Deus. Há um só Deus. E se estiver me enganando? As minhas mãos estão manchadas de sangue. Não posso voltar atrás. Abre a sinagoga! Estou procurando a Anania! É daquele lado. Vai, vai. Damasco! Saulo, por que você me persegue? Quem é você? Eu sou Jesus, que você persegue. Agora levante-se, entre na cidade de Damasco, e lhe será dito o que tem que fazer. Ele me cegou. Quem cegou você? Jesus me deixou cego. Jesus? Enlouqueceu. Venha, Saulo. Devemos prosseguir para Damasco. Levante-se. Jesus me deixou cego. Traga uma corda. Vou colocá-lo na cela, atrás de mim. Então vocês viram que o apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos, né? Depois, mais para frente um pouquinho, nós vamos ver que ele se modificou. Conheça-te a ti mesmo, quer dizer, conhece os teus próprios defeitos. Você conhece que é uma pessoa com defeitos? Você já parou para analisar suas falhas como ser humano? Você já percebeu que há muito o que corrigir como espírito imortal? Certamente que sim. O simples fato de você dedicar seus preciosos minutos dentro desta casa de oração já demonstra que você está em busca do crescimento moral,
do progresso espiritual, da reforma íntima. Assim está no caminho para o autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. Olha, pessoal, todos nós temos uma base, e essa base se chama família. A nossa casa simplesmente é uma estrutura de tijolo, de telhas, de ferro, de madeira. Mas para se transformar num lar, precisa ter amor, ter perdão, ter respeito, ter união. Porque quando o nosso lar está ruim, quando o nosso lar está em briga, em discussões, cheio de ódio, nós saímos na rua, encontramos muitos tropeços. Mas não é tropeço num degrau, numa pedra, não. São tropeços de prostituição, de droga, de bebida, e uma coisa ou outra. E muitas vezes, quando o meu lar está ruim, o meu aura também está ruim. O aura é uma energia que redoma o corpo para a proteção das energias negativas. O nosso aura estando ruim, as energias negativas elas batem e entram, me causando dor de cabeça, dor no corpo, dor nas pernas, sonolência, sem saber de onde vem. Na verdade é o meu aura que está ruim, porque o meu lar também está ruim. E muitas vezes, os espíritos ruins, pelo meu aura estar ruim, eles começam a fazer a minha cabeça. Eles começam a colocar dentro da minha cabeça coisa que não está acontecendo e eu passo a acreditar naquilo como uma verdade. Eles podem colocar na minha cabeça, Roberto, uma coisa que nem um homem aceita. Roberto, a sua mulher está te traindo. A sua mulher está te traindo. Na verdade não está, é o espírito que está fazendo aquilo na minha cabeça e eu passo a acreditar e tomo atitudes drásticas porque um espírito está fazendo na minha cabeça. Mas quando o meu aura, quando o meu lar é evangelizado, quando o meu lar, ele se transforma realmente num lar, tudo na nossa vida se modifica. Tudo muda. E você passa a conhecer a ti mesmo dentro do seu lar. Você passa a ter uma convivência, porque dentro do nosso lar estão as pessoas que vieram para resgatar dívidas ali dentro. Ou muitas vezes não. Mas muitas vezes aquelas discussões grandes que tem dentro do lar são acertos familiares. Não que o nosso lar não tenha discussão. Simplesmente não pode perdurar na mágoa e no rancor dentro do lar. Se eu discuto com a minha mulher, como eu discuti domingo, por causa do Corinthians e do São Paulo, eu sou São Paulino e ela também, e ela fala que se eu assistir o jogo, o São Paulo perde. E eu falei, já estou nervoso porque o São Paulo perdeu, e você ainda vem me falar essas coisas? Então, o que acontece? Acontece que a gente tem que procurar fazer com que esse momento de mágoa seja bem rapidinho, que ele não perdure por longos dias. Porque muitas vezes os espíritos ficam ali sentados no sofá da sua casa, te olhando e observando. Então, conheça-te a ti mesmo. Porque o Evangelho de Jesus e essa casa de oração, ela faz isso com a gente. Nos mostra onde estamos errados. Então, Divaldo Pereira Franco nos diz assim: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave da melhora individual. Mas direis, como julgar-se a si mesmo? Não teremos a ilusão do amor próprio que diminui as faltas e as torna exculpáveis. Mas tendes um meio de controle que não pode enganar-vos. A consciência tranquila. Deus não tem duas medidas para julgar, para a justiça. Quando nós estamos com a consciência tranquila, quando nós estamos conhecendo a si mesmo, quando nós pensamos na caridade, pensamos no nosso próximo. A partir do momento que você começa a se evangelizar,
começa a estudar o Evangelho, começa a estudar a doutrina de Jesus, nós passamos a melhorar o nosso estado espiritual. Se existe um espírito ruim que está me perseguindo, nós estamos na mesma faixa vibratória. Quando eu começo a estudar o Evangelho, quando eu começo a melhorar espiritualmente, eu evoluo, eu cresço, e ele não tem como me atingir. Quando ele for me atingir aqui em cima, ele já está pensando como a mim. Então, a gente tem que procurar sempre estar nos evangelizando, sempre estar estudando, para que a minha mente sempre produza frutos bons. Só assim nós vamos conseguir ser felizes. Só assim nós vamos conseguir dar os nossos passos para a evolução e o crescimento espiritual. Chico Xavier nos diz assim: Sócrates diz, conheça-te a ti mesmo. A força que você tem dentro de si é fonte geradora de energia, de vida e de amor. Para ela não existe tarefa impossível. Renove a cada dia a força interior e agradeça a Deus por esse dom que lhe dá infinita paz e capacidade de superar qualquer obstáculo. Então a gente tem que procurar, na verdade, em cima das orações, em cima dos estudos, em cima da evangelização, fazer o que Chico Xavier nos disse, sabendo que nós somos fonte geradora de energia, que nós temos uma força incalculável que nem nós mesmos sabemos. Então, é só buscarmos dentro de nós mesmos toda essa força, toda essa energia, para que possamos caminhar e ultrapassar os obstáculos com mais responsabilidade. Porque a partir do momento em que você descobrir essa força e que você se evangelizar, nada vai te causar impacto. Mesmo que você tenha um problema, tenha uma doença, você vai acertar aquilo com resignação. Por quê? Porque você sabe que aquilo é uma luz que Deus está te dando. Meu pai se desencarnou com o câncer. Deus dá essa luz como deu para o meu pai. Basta com que ele pegasse essa luz com dignidade, com respeito e pudesse ultrapassar esse obstáculo. As casas de orações estão para ajudar e auxiliar as pessoas a passar por esses obstáculos. Mais um pouquinho. Mahatma Gandhi nos diz assim: se eu pudesse deixar algum presente a você, deixaria aceso o sentimento de amar a vida dos seres humanos, a consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem, a capacidade de escolher novos rumos. Deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável, além do pão, o trabalho, além do trabalho, a ação. E quando tudo mais faltasse, um segredo, o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. Mahatma Gandhi, ele não era cristão, mas ele disse em uma das suas palavras que se todos nós seguíssemos o Evangelho de Jesus, nós estaríamos bem melhor. Por quê? Porque nós passaríamos a conhecer a força que tem dentro de nós. A força que nós temos, se eu melhorar o meu estado espiritual, o outro melhorar, nós vamos fazer igual o beija-flor de Betinho. O beija-flor do Betinho pegava um pouquinho de água e ia tentar jogar na fogueira. O elefante disse: você nunca vai acabar com esse fogo. Mas se cada um fizer a sua parte, nós vamos tirar essa nuvem negra que achata o nosso planeta para baixo. Que é o planeta, quer dizer, que é a nuvem do ódio, da mágoa, que cada um de nós temos um pouquinho. Se cada um tirar esse pouquinho de dentro de si e saber a força que tem, o nosso planeta vai ser bem melhor. Então nós estamos caminhando para a regeneração, para tudo isso. Mais uma vez, Divaldo Pereira Franco, quando Jesus fala que o reino de Deus não vem até nós com aparências exteriores, está justamente dizendo que não adianta fingir o que não somos. É necessário nos transformar moralmente, nos esforçar para domar nossas inclinações más.
Então, estaremos trabalhando no conhecimento de nós mesmos e construindo o reino de Deus entre nós, bastando limparmos o caminho para que ele possa surgir. Então, nós temos que fazer a limpeza dentro de nós, nós temos que nos modificar. Como Chico Xavier nos disse, todos os dias mudar um pouquinho. Aí o reino de Deus começa a chegar perto de nós. Como chegou também para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele não aceitava os cristãos. Vamos ver um pouquinho de apóstolo Paulo. Barnabé, acorde. Barnabé, acorde. O que foi? Barnabé, preciso falar. Sei que você veio nos avisar que Saulo é nosso inimigo. Mas o que foi, Ananias? Eu tive uma visão. Um sonho. Jesus me falou. Jesus? Ele disse que devo procurar Saulo e curá-lo de sua cegueira. Ele disse para procurar Saulo? Sim. Jesus? Sim. Estou dizendo, era Jesus. Ananias, em primeiro lugar, se você encontrasse Saulo, ele entende que não mataria. Em segundo lugar, não é servo, quem dera que fosse. E em terceiro, você não sabe onde ele está. Está na rua chamada direita, na casa de Judas de Damasco. Está rezando e espera que eu vá devolver-lhe a vista. Jesus disse onde pode encontrar Saulo? Sim. Sim. Dá para ver daí? É aquela casa ali, lá na frente de Ananias. Eu peço pela última vez, por favor, pense bem. Barnabé, eu devo fazer. Jesus pediu que eu fizesse isso. Ananias. Saulo, há um homem aqui que quer ver. O meu nome é Ananias. Sim. Conhece este homem? Sim. Tive uma visão. Um homem chamado Ananias entrou neste quarto, colocou suas mãos sobre os meus olhos e eu recuperei a vista. Jesus me mandou. Jesus. O Senhor escolheu você. Escolheu. Saulo. O Senhor disse-me que escolheu você como instrumento para levar o seu nome diante de todos os povos. Você pode devolver minha vista? O Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho de Damasco mandou-me para que você recupere a vista e fique repleto do Espírito Santo. Estou vendo. É como se tivessem caído escamas dos meus olhos. Obrigado. Tenho uma última mensagem. Diga. O Senhor disse também: eu mesmo lhe mostrarei o quanto deverá sofrer por amor do meu nome. Sofrer por amor do seu nome. O próprio Senhor nos chamou. Ananias, os fiéis são santificados com água, não é? Recebem o batismo. Batize-me. Eu não estou à altura, eu tenho fé há pouco tempo. Mas você falou com o Senhor, quem pode estar à altura? Sim.
Filho e do Espírito Santo. Então a gente vai vendo, né, que precisa as pessoas sofrerem primeiro para poder acreditar que existe uma força maior que pode, né, e que rege o planeta. Então, mas antigamente, há muito tempo atrás, era difícil ser cristão. Hoje é muito fácil. Hoje existe tantas religiões, tantos templos, né, que a gente pode se evangelizar e estudar, mas muitas vezes a gente prefere ficar num computador ou ficar muitas vezes assistindo uma novela, um jogo, mas esquece que existe Jesus e nós precisamos aprender para que nós possamos chegar até mais próximo dele. Então Chico Xavier nos diz assim: a doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Inconscientemente o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. O sofrimento é um fenômeno que nos faz crescer, evoluir e ter o conhecimento de nós mesmos. Então Chico Xavier também nos diz que nós precisamos ter um conhecimento de nós mesmos, né? O homem, primeiramente, a doença nossa, ela está na alma. Do mesmo jeito eu defendo, né? Porque hoje é normal as pessoas discriminar o homossexualismo. E eu procuro defender. Porque no livro de André Luiz nos diz assim, de uma pessoa que era um homossexual. No livro Sexo e Obsessão, de André Luiz. Havia uma mulher, há muitas encarnações passadas, ela era mulher da vida e ela tinha um amante. E ela então se desencarnou, teve outras encarnações e continuou no mesmo jeito. Mas Deus colocou um marido para ela que era um espírito melhor. E ela também traía o marido com esse amante que também veio nas encarnações com eles. Mais uma vez se casaram, mais uma vez a mesma coisa. Deus deu a oportunidade dessa pessoa, dessa mulher, vir como homem. Então era um espírito feminino, quer dizer, uma alma feminina num corpo masculino. Quando tinha até os 11 anos, tinha todos os trejeitos femininos. Até que o tio, o pai, o marido veio como pai, o amante veio como tio, irmão do pai, e ele veio como menino. E ele então, o tio, naquele amor platônico de encarnações passadas, estuprou. E ele gostou. Passou a ter um caso, mas como nós vivemos num mundo machista, o tio casou. E ele então se desinteressou e procurou então esquecer tudo aquilo que estava passando. E ele foi então trabalhar numa casa de comércio de pessoas que tinham o evangelho de Jesus dentro do coração, e ele passou então a ser doutrinado. Passou com seus trejeitos, mas não atuou como homossexual. Então nós não devemos condenar nenhum homossexual. Chico Xavier nos diz que muitos dos homossexuais não têm essa passagem, mas são espíritos que ainda estão em crescimento e evolução e não estão aí para a vida. Então para eles tanto faz como que fez. Mas são nossos irmãos, são filhos de Deus como nós, e nós temos por obrigação de auxiliá-los, a cada um deles. Do mesmo jeito eu sempre falo para as pessoas, na penitenciária, eu vejo pessoas que estupraram, eu vejo pessoas que matou 1, 2, 3, 10, matou com a faca, com um revólver. De repente eu não tenho essa coragem de imediato, não tenho essa coragem. Porque estudo o evangelho também. Mas não sei se alguém fizer alguma coisa com os meus filhos, se eu faço isso que eles fizeram. Ainda não me conheço. Mas para Deus, cada peso tem sua medida. Nós espíritas, vou incluir vocês também, nós espíritas, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus.
Nós não temos o direito de matar as pessoas nem de inveja. Porque para Deus cada peso tem sua medida. Aquele que matou com a faca e com o revólver não tem o evangelho. O meu peso por matar a pessoa de inveja, de ciúmes, é muito mais penoso para Deus do que aquele. Porque eu tenho o evangelho de Jesus, eu estudo ele de segunda, terça, quinta e às vezes ao sábado. Então, nós não temos o direito, nós espíritas, nós não temos o direito de sentir nem o rancor. Mas ainda somos espíritos enclausulados nesse corpo, necessitamos de muito auxílio. E só através da evangelização que vamos conseguir entender e compreender. Nazareno Feitosa nos diz assim: o caminho para a felicidade, autoconhecimento e iluminação interior, no decorrer da história, o homem desbravou o continente, viajou para o espaço e a lua. Descobriu outros planetas, mas apesar de tantas conquistas, ainda se sente intimidado em viajar para dentro de si, para dentro do interior. Nós ainda nos sentimos intimidados porque nós vamos descobrir muitas falhas nossas. E nós não queremos. Nós preferimos encobrir as nossas falhas para não mostrar para as pessoas que somos falhos. Continuando. Muito mais do que compreender as Escrituras e seus maravilhosos ensinamentos, conhecer a respeito de si mesmo e do próprio comportamento é um enigma a ser desvendado. Então, Nazareno Feitosa nos diz isso aí, que nós devemos nos conhecer primeiro, nós devemos estudar. Não adianta eu sair daqui e ir para a montanha ou para as matas, me esconder e estudar lá, sabendo que existe uma imensidão de pessoas necessitadas de ajuda. O que eu vou estar fazendo? Nada. Então eu tenho que procurar, diante das pessoas, me evangelizar e me auxiliar a mim mesmo. Continuando, mais um pedacinho. Está acabando. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Não se trata, é certo, de remover montanhas de terra e pedra, imagem usada pelo Cristo para fixar o seu pensamento na memória dos ouvintes. A mudança do homem de bem deve ser constante. Conheça-te a ti mesmo. Então nós devemos nos conhecer constantemente, ter fé, ter caridade no coração, ter amor, porque não vai ser de uma hora para outra, que nós vamos melhorar o nosso estado espiritual. É todos os dias sermos um pouquinho. Isso aí está no Diálogo com as Sombras de Hermínio Miranda. Então a gente tem que procurar remover as montanhas que está dentro do nosso coração, que é o orgulho, a vaidade, o ódio, a vingança, é tudo isso aí. Mas quando as pessoas estão evangelizadas, eles não sentem aquilo que está perturbando, porque eles sabem que aquilo que nos está perturbando é um auxílio que vem de Deus. Eu disse do câncer, eu disse de outras e outras doenças. Então vamos ver. O cristão ele não sente aquilo, né, que vai ferir. Ele prefere ir às arenas, mas ele mostrar que ele acredita em Cristo, e mostrar que ele é evangelizado, e mostrar que ele acredita em Deus. Vamos ver um pouquinho. Eu quero que vocês ouvem a música, né, que é muito bonita também. Então vamos lá. Nossa
A gente vai vendo, né, que os cristãos daquela época sofriam demais. Hoje nós temos inúmeras religiões que nós podemos seguir e ser cristão. Mais um pedacinho. Chico Xavier, com Emmanuel, nos diz assim: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Conheça-te a ti mesmo. Então, Chico Xavier está nos dizendo isso aí, né? O Evangelho de Jesus, para nós, ele é como o sol. E nós temos que procurar todos os dias nos evangelizar, todos os dias sermos um novo homem, todos os dias melhorar para o nosso crescimento e evolução espiritual. Principalmente a nossa moralidade, ela tem que se modificar todos os dias. Eu tenho que me moralizar todos os instantes para que as pessoas possam me ver como exemplo, principalmente dentro dos nossos lares. Nós temos que mostrar que somos exemplos para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os nossos maridos e assim por diante. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso aí. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui e dizer para vocês que hoje eu fui instrumento de paciência de cada um de vocês e vocês adquiriram a paciência por estar me ouvindo. Muito obrigado, pessoal.